Olá, esse é um vídeo sobre alcoolismo na adolescência, e quem vai contar mais sobre isso sou eu, Karen, e o Gustavo. Primeiro, vamos começar sobre a história do consumo e a química por trás do álcool. Existem duas principais bebidas envolvidas no consumo de álcool pela sociedade. O primeiro, o vinho, que os maiores indícios da produção foram datados de 5400 a.C., na região noroeste das montanhas Zagros, no oeste do Irã. E a cerveja, de 2100 a.C., consumida pelos povos sumérios na Mesopotâmia, a atual Iraque, que já fermentavam cevada para a obtenção da bebida. Enquanto a cerveja é obtida pela fermentação da cevada, o vinho é obtido pela fermentação de uvas. Mas ambos são conhecidos como fermentação alcoólica, que nada mais é uma reação que consome açúcar, gerando energia, dióxido de carbono e etanol. E, em ambos os casos, são utilizadas bactérias e leveduras para realizar essa fermentação. Ao lado, a gente tem uma equação química que exemplifica essas reações. Bom, o C6H12O6 nada mais é do que uma molécula de glicose. Essa seta indica que está gerando alguma coisa, ou seja, os produtos da reação. Cada molécula de glicose origina duas moléculas de C2H5OH, que é o etanol, duas moléculas de CO2, que é o dióxido de carbono, e duas moléculas de ATP, que é a energia. Apesar da fermentação alcoólica gerar duas moléculas de etanol para cada molécula de glicose, o percentual dessas bebidas não era tão elevado. Para isso, surgiu-se com o tempo a destilação. Esse processo foi rapidamente disseminado pelas culturas, pois geravam bebidas com maiores teores alcoólicos, e eram bebidas com teores alcoólicos tão altos que eram utilizados com fins médicos para alívio de dor. E, como não existiam tantos medicamentos na época como temos hoje em dia, com o objetivo de livrar-se das dores, as pessoas acabavam consumindo esse álcool em excesso, gerando com o passar do tempo uma cultura de comportamento excessivo do consumo dessas bebidas, que foi ainda mais agravado durante a Revolução Industrial. Mas e no corpo humano, como isso acontece? O corpo humano adulto é capaz de metabolizar apenas 0,2 gramas de álcool para cada quilograma de massa corporal por hora, o que é uma quantidade muito pequena de bebida alcoólica. E acima dessa quantidade ocorre a embriaguez. Os principais sinais que a pessoa sente quando começa o processo de embriaguez é visão borrada, diminuição no senso de julgamento, podendo levar à paralisação do controle encefálico sobre o sistema respiratório, ocasionando a morte. Muitas pessoas demoram para perceber que estão em estado de embriaguez. Isso porque o processo de absorção no organismo pelo álcool é realizado em duas etapas diferentes. Até chegar à segunda etapa, a pessoa pode consumir mais do que o necessário para que ocorra a embriaguez ou coisas piores. Na primeira etapa, o álcool é absorvido logo após o consumo, pelas paredes estomacais, que pode erroneamente fazer a pessoa acreditar que tem uma alta tolerância. No entanto, com o passar do tempo e o metabolismo, o resto do álcool, 80%, é absorvido pelo intestino delgado, o que é uma alta quantidade sendo absorvido de uma vez só. O tempo de total absorção e eliminação do organismo depende de muitos fatores, que vão desde a quantidade de álcool ingerida ao peso, sexo e capacidade de metabolismo. Aqui, especificamente, a idade de quem está consumindo. Bom, a porcentagem no sangue e suas consequências. 0,30% é o mínimo para que leve a pessoa a óbito. Então, com 0,30% de álcool no sangue, você já pode morrer. 0,40% é o suficiente para que você entre em coma. 0,5% é uma diminuição drástica dos seus batimentos cardíacos e respiratórios. E 0,6% é em que a maioria morre.
De acordo com o Ministério da Saúde, a dependência do indivíduo ao álcool, sendo que o uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas podem comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. Alcoolismo na adolescência. Quando você ingere uma grande quantidade de álcool, quando se torna um vício, o alcoolismo, né? O alcoolismo é um vício ao álcool, pode causar vários danos, principalmente no cérebro, que é a redução da aprendizagem e memória, aumento da sonolência, lentidão, irritabilidade, desenvolvimento de ansiedade e depressão, além de outros problemas psicológicos. Podem ter várias inflamações no corpo, como gastrite, hepatite, cirrose alcoólica, pancreatite, miocardite e neurite. E tem outros riscos, como maiores chances de ter um acidente de carro, o alcoolismo após o primeiro contato com a bebida e as violências e agressões que podem desenvolver em certas pessoas. E o que fazer quando você tem esse vício? Como qualquer outro vício, você tem que procurar apoio de familiares ou conhecidos, mas principalmente o mais importante de todos para qualquer problema, qualquer vício, qualquer doença psicológica que você esteja passando, você tem que procurar um tratamento. Você tem que buscar um tratamento médico e psicológico. E é isso. Muito obrigado por assistir. E caso você sofra de alcoolismo, procure um tratamento.